Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a mensagem de Deus transforma quando ouvimos, mas faz ainda mais quando praticamos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se existe algo que pode modificar os nossos pensamentos, é a palavra de Deus. Quando nós começamos lendo, nós não entendemos nada. Parece que são coisas que não fazem o menor sentido para a gente, e o que a gente acaba de ler parece que a gente não lembra. Parece que nós estamos distraídos o tempo todo e que não conseguimos nem contar a história do que acabamos de ler. Mas isso é a coisa mais normal do mundo. Porque pensa pela razão. Ele não é um livro igual outro livro que nós sempre lemos. Ele é um livro que evoca o Espírito Santo. É o livro ao qual é como se nós estivéssemos acendendo uma vela, uma lamparina no meio da escuridão. Então aquilo que antes era o normal começa a deixar de ser. Aquilo que eu estava acostumado. É como que nós apagamos a luz e nós vamos nos acostumando com a escuridão. E quando a luz acende é sempre aquele choque inicial. E assim nós vamos nos acostumando com aquela luz, com a palavra de Deus e com as coisas que nós começamos a enxergar. Principalmente o quê? Os nossos defeitos, que são os nossos pecados. Então quando essa batalha ela começa nos meus pensamentos, vira um turbilhão dentro de mim. E isso só vai passar quando? Quando Jesus ele começar a ser soberano dentro de você. Que você aceitar aquilo que o Espírito Santo diz e começar a praticar aquilo que ele ensina. Porque também não adianta nada eu saber aonde está errado e continuar fazendo do mesmo jeito que eu sempre fiz. O resultado vai continuar sendo sempre o mesmo. Não basta apenas nós ouvirmos a palavra de Deus. Não basta apenas Jesus pacificar o nosso cérebro, nossa mente, os nossos pensamentos. Nós precisamos praticar, obedecer aquilo que Ele coloca dentro de nós para que o resultado da nossa vida deixe de ser o pecado e comece a ser glória a Deus. Se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 19 a 22, a palavra do Senhor ela diz assim: lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Quem está conversando conosco? Tiago. Ontem nós usamos as passagens dele e hoje nós continuamos usando o mesmo livro de Tiago 1. Sabemos também que Tiago é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava escrevendo uma carta orientando os novos cristãos. As pessoas que estavam começando a conhecer a mensagem de Deus, entendendo que os sentimentos dela estavam mudando. E nós precisamos sempre de alguém que esteja desperto para poder traduzir aquilo que nós sentimos. Alguém que passou por um processo de conversão e que tenha um testemunho. Porque não adianta eu ter o conhecimento sobre a palavra de Deus, ficar falando de forma teológica. Ah, isso aconteceu no lugar tal, desse jeito, isso, aquilo, esse é irmão desse, esse fez isso. Cara, isso não muda a vida de ninguém. Isso não muda. Eu entender, eu ir lá visitar o lugar. Nossa, foi aqui, ele andou por aqui, ele fez por aqui. O que isso significa? Que ele obedeceu a Deus. Ali só existe a marca de pessoas que obedeceram a Deus. E a nossa vida é sobre isso, sobre obedecer a Deus e se arrepender do nosso pecado.
E é a palavra que traz esse Espírito Santo para perto de nós. Por isso que quando nós oramos, nós sentimos paz, porque nós estamos sentindo a presença de quem? Do Espírito Santo. Primeiro ele consola, depois ele nos convence do pecado. Daí sim, nós podemos nos arrepender porque nós temos a plenitude e o controle dos nossos pensamentos. Já não estamos mais descontrolados. Existem situações que elas são totalmente diferentes. Uma coisa é uma pessoa, ela pegar uma arma e colocar sobre a sua cabeça. E você naquele momento de desespero, querendo salvar a própria vida, fazer tudo o que aquela pessoa te obrigar a fazer. A outra é você em paz, tranquilo, sem ameaça, sem nada, podendo tomar suas próprias decisões. Quando nós vivemos longe de Deus, o tempo inteiro tem algo apontado. E o que é isso? É a opinião das pessoas, é o pensamento das pessoas, é um senso de urgência que se não acontecer na hora que eu quero, nossa, não vai acontecer mais, e começa aquela loucura. E nós nos cegamos com isso, porque nós não temos paciência, nós não temos esperança. Então tudo que eu faço é visando já conseguir aquilo naquele instante, pouco me importa o que eu tenho que fazer. Se eu tiver que gritar, eu grito. Se eu tiver que xingar, eu xingo. Se eu tiver que ser injusto, eu sou. Se eu tiver que maltratar, se eu tiver que mentir, se eu tiver que agredir, para mim tanto faz. O importante é que eu saí por cima ou que eu obedeci a outra voz que não é Jesus. E aí aquilo para de me perturbar. Mas quando Deus chega perto, eu me arrependo. Falo, poxa, não devia ter falado, não devia ter feito. Tem gente que se arrepende pelo mal que fez. Tem gente que se arrepende de ter feito mal porque foi descoberto. O arrependimento aparentemente é o mesmo, mas a intenção é diferente. E Deus ele não está olhando o que nós fazemos, mas a intenção que nós fazemos. Nós falamos esses tempos atrás sobre a brincadeira, de fazer algo depois de descoberto, ouvir o que ficou chato e falar, é brincadeira. Quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, esse não é o nosso comportamento. Não faz o menor sentido mentir e dizer, é brincadeira. Por que nós devemos ser engraçados? Porque talvez nós não somos felizes. Porque talvez nós não queremos mostrar a tristeza que existe dentro de nós. E essa é uma excelente forma de você tirar o foco. Ninguém faz perguntas, ninguém faz nada, só tem pessoas rindo. Então naquele instante está todo mundo inativo. Mas não pode brincar, não pode fazer nada. Mas só pode brincar? Não pode 1 minuto falar de Jesus? Não pode 1 minuto fazer o certo? Não pode 1 minuto falar sério? Você percebe que a desculpa que serve para um lado não serve para o outro. Para suprimir Deus, tudo é justificável, mas para fazer o que Deus quer, sempre existe uma desculpa. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Percebe que o tempo todo ele reforça a palavra irmãos. Ele está falando com pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador ou que estão num processo onde eles querem conhecer melhor a Cristo. Então eles são irmãos. Nós fazemos parte da mesma família espiritual. Lembra que nós falamos? Quem é minha mãe e quem é meu irmão? São as pessoas que ouvem e obedecem a Deus. Quem disse isso? Jesus Cristo. Então nós nos tornamos irmãos na fé quando? Quando nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. Eu posso pegar essas mesmas palavras e chegar numa pessoa e catar a Bíblia como se ela fosse, sei lá, um porrete e sair batendo na cabeça de todo mundo. As pessoas, elas não podem obedecer, elas não podem entender e não podem aceitar. Mesmo que isso seja verdade, Deus ele não invade a vida de ninguém, colocando sobre a pessoa a sua vontade. Nós respeitamos a vontade de Deus porque nós queremos, não porque nós somos obrigados. Na presença do Espírito Santo, pelo carinho que nós temos pelo Senhor, por tudo aquilo que Ele nos fez, por nos resgatar da escuridão, pelo seu amor, pelo cuidado, pelo zelo. É o mínimo que nós podemos fazê-lo, porque nós respeitamos Ele. E é com esse mesmo respeito, com esse mesmo amor, com esse mesmo carinho, que nós nos tornamos uma família que vai muito além do sangue. Porque a família de sangue nossa, ela dura apenas essa vida. Mas a família espiritual ela vai durar por toda a eternidade. E o que ele está aconselhando? O que ele quer que as pessoas lembrem? Cada um esteja pronto para ouvir. E aqui vem um dos primeiros segredos que nós devemos lembrar. Eu tinha um costume no passado
Às vezes também posso até ter hoje, tá? Temos que ter humildade de reconhecer que Deus ele vai transformando ao longo do tempo. Eu nem espero a pessoa terminar de falar, eu nem termino de ler a mensagem direito, eu não espero nada, eu já quero dar o contragolpe, eu já quero falar, eu já quero impor o meu ponto, não, porque eu não suporto ouvir, eu tenho que ouvir. Se eu tenho a plena consciência que nós vivemos uma batalha espiritual, existem pessoas que estão com Jesus Cristo, existem pessoas que estão com a mente dominada pelo diabo. Como que eu descubro isso? Jesus ensinou, a boca fala do que o coração está cheio. Beleza. Eu tenho que ter paciência de ouvir a palavra. Eu tenho que ter paciência de ouvir o que a pessoa está me dizendo. O tom da voz da pessoa. A mensagem por si só que está sendo carregada. Se aquilo faz referência a alguma coisa da Bíblia ou não faz. Se aquilo é a opinião dela ou é uma narrativa que tem alguém espalhando, se é uma fofoca que ela ouviu de alguém, eu tenho que entender o contexto. Porque isso vai credibilizar ou descredibilizar a mensagem. Porque eu atacar o mensageiro não muda nada. Não muda a mente de ninguém, não muda nada. O que muda nessa vida é o amor, é o perdão, é o arrependimento, é a presença do Espírito Santo. Então, quando eu suporto o que as pessoas dizem com mansidão, isso é muito mais fácil. Lá na frente eu falo, olha, tá vendo como você foi injusto? Tá vendo como você disse coisas que não eram a verdade? Porque quando ele entrar na presença do Espírito Santo, tudo aquilo, né, que aconteceu conosco também, de mal que a pessoa fizer, ela vai começar a cair a ficha. Ela vai começar a enxergar, porque na escuridão a gente não enxerga nada. Então ele está falando, olha, esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Então eu estou ouvindo, eu estou interpretando com a sabedoria que o Senhor me deu, para depois eu sentir alguma coisa. E se eu sentir raiva do que a pessoa está me dizendo, vai acontecer algo. O que vai acontecer? O Espírito Santo ele vai sair de perto de mim e eu vou começar a ser dominado pelo diabo. E o diabo ele pregou do jeito certinho. Ele veio perto de mim, quis tirar o Espírito Santo, jogou aquele monte de palavras sobre mim. Eu tomei aquela palavra como verdade, eu achei que eu precisava provar alguma coisa. Comecei a sentir raiva, comecei a sentir ódio, comecei a ficar irado. Subiu o sangue, perdi o Espírito Santo, perdi o controle. Quantas situações na nossa vida não aconteceu desse jeito? Dentro de uma casa, dentro de um relacionamento, deveria ter olhado, pensado, analisado para falar depois. Não esperou nada, sempre está ali, trazendo raiva, trazendo ódio, trazendo discussão, mas nunca é o contrário. Nunca quando escuta algo bom, vai lá e elogia, vai lá e leva para frente aquilo que é bom. Só leva para frente aquilo que é mal. Porque parece que se nós falarmos a verdade do que acontece, nós estamos enchendo o ego das pessoas. Então eu tenho que dar porrete na pessoa. Sabe o que isso indica? Que você tem inveja da pessoa, que você tem ciúme da pessoa, que você não quer o bem da pessoa. Porque ou é meu ou é de mais ninguém, ou é isso ou é aquilo. Se for o meu, falando o meu é excelente. Se a pessoa tem o igual dela, não presta. Então, se não existe a verdade em nós, não existe Jesus em nós. Você tem o costume de ficar com raiva? Você tem o costume de não deixar as pessoas falando, já sai cacetando a pessoa, não deixa nem falar, nem termina de ler, nem nada. E não é porque alguém muito fala que ela tenha razão. Isso não significa nada. Então eu tenho que começar a ter uma maturidade de ouvir, pensar, depois falar, se tiver que falar. Se Jesus falar, fale, você fala. Se ele falar, fica quieto, você fica quieto. Quantas vezes Jesus não ficou quieto e as pessoas interpelavam ele? Você não vai falar nada? Você não vai falar nada? A gente está fazendo uma acusação. Saiba que eu posso te libertar disso. Você não vai falar nada? Não vou falar nada. O que adianta falar? Tem momentos que a gente só queria arrumar rolo, que é um motivo, que é uma desculpa. Você tá ali que nem um gavião ali olhando a pessoa para arrumar um rolo, para brigar, para ter uma desculpa. Então o que vai adiantar falar? Não fala nada. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Então saiu o Espírito Santo, porque se é algo que Deus não aprova, ele não vai ficar ali te dando sentimentos nem poder que o Espírito dá. Então saiu fora. Portanto,
Deixem todo costume imoral e toda má conduta. Eu tenho que começar a observar o quê? O meu comportamento e o meu costume. Tudo que é costume nós fazemos sem pensar, de forma instintiva. Então os meus instintos eles já estão acostumados a ser o quê? Imoral, a sentir raiva, a sentir ódio, a sentir ciúme, a ficar xingando, a falar palavrão e toda má conduta. Então eu tenho que olhar as coisas que eu faço, fico ali fazendo fofoca, fazendo intriga, brincadeirinha, piadinha, desmerecendo as pessoas, não ouvindo, não fazendo. Então Deus está falando, olha, presta atenção no que vocês têm feito, no que é costume de vocês e comecem a mudar isso. É claro que não vai ser do dia para a noite, porque se nós pudéssemos ser melhores, nós seríamos, mas nós não podemos. Nós não podemos. O único que traz isso para perto da nossa realidade é o Espírito Santo. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês. Então eu começo a ler a palavra de Deus, Deus ele começa a plantar essa palavra. E o que é aceitar com humildade? É eu perceber que eu não sei nada. É eu perceber que eu estou lendo um livro que para mim parece que é coisa de louco, que eu tenho muitos defeitos e não enxergo qualidades em mim e tá tudo bem, porque não, se existir qualidade sem Deus, você está sendo mentiroso. Porque todos nós somos pecadores. Mas também não começa com vitimismo. Que não sei o quê. Sabe? Fica quieto. Fica quieto. Eu justificar que eu sou pecador não me torna uma pessoa justa. Não torna. Não adianta a gente ficar... Fala muito, fala menos. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Fica um pouquinho quieto. Sabe? Fala muito. Fala muito e não diz nada. Esse é o pior problema. Sabe? Eu tenho que chegar para poder reconhecer o que Deus tem feito. Reconhecer o que as pessoas fazem por mim. Se eu mereço o que as pessoas fazem ou se eu não mereço. Se eu sou uma pessoa que retribui de alguma forma aquilo que eu recebo ou não. Sou uma pessoa que só sabe cobrar as coisas. Eu preciso enxergar até onde eu fui, o mal que eu fiz, as coisas que eu pratiquei. Isso não é martírio. Isso daí é você ter consciência que você passou uma vida toda sendo injusto. Sendo uma pessoa que falava, que não se controlava. Fazia isso que realmente o Tiago está nos ensinando. Olha, irmãos, não faça, não sinta raiva, não sinta ódio, não sinta mágoa. Sabe, ame as pessoas, escute, deixa as pessoas falarem primeiro, entenda. Se o Senhor tocar, você fala. Cuida dessa mensagem que Deus está plantando dentro do teu coração. E o que essa mensagem ela pode fazer? Ela pode nos salvar. Salvar de quem? De nós mesmos. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Então eu posso ouvir a Bíblia todos os dias? Posso. Posso ouvir os devocionais, os louvores? Posso frequentar a igreja? Posso. Mas se eu só ouvir essa mensagem e não colocar ela em prática, a minha vida ela nunca vai mudar. É como aquelas aulas que a gente frequentava, que você tem presença na aula, mas você não entende nada da matéria. Porque você não prestou atenção. Eu estava no lugar certo, mas com o comportamento errado. Adiantou de quê? Não adiantou de nada. Por isso que o tempo que nós reservamos para estar com Deus é para estar com Deus, é para prestar atenção, é para que essa mensagem ela possa ser semeada dentro do nosso coração. E não só semeada, porque o pecado ele vai sendo revelado. Então Deus ele vai mostrando às vezes que eu fui injusto. E eu já vou atrás das pessoas que eu fui injusto, eu vou pedindo desculpa, eu vou pedindo perdão, vou entendendo o que é conduta que eu tenho, que não é certa, já vou tirando aquela conduta, porque se eu faço, o que acontece? Eu me sinto incomodado. Antes eu fazia porque eu não tinha escolha. Eu achava que aquilo era legal, que aquilo era bom. Hoje, se eu fizer as mesmas coisas, aquilo fica na minha cabeça, fica me incomodando. Então a gente pode até perder o controle por alguns instantes. Mas a gente já vai para a pessoa e fala, olha, você me perdoa? E eu não fico pensando que eu peço perdão porque a outra pessoa pede, eu só peço perdão para quem pede, para qualquer um. Nós estamos aqui para servir a Deus, nós estamos aqui preocupados com o que os outros vão pensar. Ninguém sabe nem o que está pensando, a maior parte das pessoas está tudo chapada, dopada, está tudo doida, não sabe nem o que está acontecendo. Uma hora você vai despertar para Cristo, você vai entender que só tem gente doida aqui, não tem um normal, nem a gente é normal.
Eu não falo isso, eu não me excluo, não tem um normal. Nós começamos a viver uma normalidade junto de Jesus. Só. Se a gente continua lá em Tiago 1, versículo 23 a 26, a palavra do Senhor ela diz assim: porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ela está enganando a si mesma. Então Tiago, ele continua, é a continuação do versículo que a gente estava lendo ali em cima, e ele diz: porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática. Jesus ele fez uma parábola sobre as sementes que caíam ao longo do caminho, comparando as pessoas que ouviam a mensagem de Deus e aceitavam a vontade de Deus. Então não adianta Deus ele colocar dentro do meu coração as coisas e eu fazer simplesmente por orgulho, por vaidade ou pela opinião dos outros eu não querer cumprir aquilo. Se eu fizer dessa forma, minha vida ela nunca vai ter mudança e você vai viver tempos no engano, porque você acha que está fazendo tudo certo. Por quê? Porque eu leio a palavra. Eu leio a palavra, porque eu leio a palavra, porque eu leio a palavra, porque eu leio a palavra, e é só isso. Mas cumpre a palavra? Se eu não fizer o que a palavra fala, minha vida não vai mudar. Então, quando nós damos a Bíblia, nós estamos dando a oportunidade da pessoa enxergar. Agora, eu só posso caminhar na onde está aquela luz. A luz, ela não me segue, eu que sigo a luz. Se eu for para onde eu quero ir, talvez não seja o lugar que a luz está. Então, eu vou viver novamente em escuridão. Então, por mais que eu saiba quais são os meus problemas, se eu continuo fazendo as mesmas coisas, ou se eu continuo apegado às coisas que eu fazia do passado, aquilo, a isso, a pergunta sempre é uma só. Eu vejo que às vezes fica um questionamento, né? Como aquele ladrão na cruz, que no último minuto ele aceitou Jesus e diz: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí você pode parar e pensar, fala: poxa, o cara viveu a vida inteira fazendo o que era errado. Não é certo, não é justo isso. Ele no último minuto, ele ir lá e ser salvo, e eu aqui, vivendo essa vida aqui desse jeito. É como se a gente tivesse abrido mão do pecado e nós estivéssemos sofrendo por isso. Não tem o menor sentido. Sabe quem pensa desse jeito? Quem nunca se viu, quem nunca ouviu, quem não sabe que é a presença do Espírito Santo. Porque eu vou te explicar uma coisa. Quando nós encontramos Jesus, sabe o que acontece dentro do nosso coração? O sofrimento ele some. A escuridão ela some, a dependência emocional ela some, entra um espírito de mansidão, de autocontrole, você vai sentir feliz, você vai sentir alegre. Então, antes viver era uma tortura, ao qual eu dependia do que acontecia na minha vida ou acontecer as coisas que eu imaginava, e tudo era imaginação. Tudo era imaginação, não se traduzia na prática essas coisas. Mas hoje é diferente, hoje eu sinto essas coisas que são boas. Então você imagina a pessoa que ela viveu 65, 70 anos, 75, 80, só nessa loucura. Você sabe o que vai acontecer? Ela viveu 80 anos sofrendo. Se ela aceitar no final Jesus Cristo, beleza. Só que ela viveu 80 anos sofrendo. Mas ela vai para o céu? Louvado seja o Senhor que tem o poder, misericordioso. Então a diferença é que nós fomos resgatados antes. Essa pessoa foi resgatada depois. Pensa que uma pessoa está ali dentro de um mar, em algum lugar, naufragou alguma coisa e ela está todo mundo nadando. O último que foi resgatado é o que tem mais sorte? Aquele que ficou na água mais tempo, nadando, sofrendo, ou aquele que saiu primeiro da água tem mais sorte? Você entende? Não tem, é muita loucura pensar desse jeito. Não dá pra gente pensar que seja assim. Então nós que somos resgatados antes, é graça dentro da nossa vida, dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos sentimentos. Aqueles que são por últimos, eles vão ficar sofrendo muito mais. Então não tem vantagem nenhuma em continuar pecando até o fim, porque você vai ficar se afundando até o fim. Ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é.
E é realmente isso que a palavra nos faz, nos mostra quem nós somos. Então eu posso olhar no espelho e ver que eu tô todo sujo, todo desarrumado, sabe? Tô todo desgranhado. E o que eu faço com isso? Se você passa no espelho e vê que teu cabelo tá desarrumado, você vai arrumar ou vai deixar daquele jeito? Porque o problema é o espelho, e não a imagem que o espelho. O espelho ele só mostra a verdade. Você pode aceitar a verdade que o espelho está mostrando ou pode se afastar do espelho e achar que o problema é o espelho. E aí? Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. E qual é a minha aparência? É de pecador. É de uma pessoa que só sofre, uma pessoa que não dá certo com ninguém, que faz tudo errado, orgulhoso, uma pessoa que não sabe ouvir, não sabe falar, não sabe se expressar, tudo que sente é raiva, é ódio. Se eu estou sentindo raiva, eu não estou sentindo amor. Eu não estou fazendo algo que Deus aprova. Adianta eu viver desse jeito, longe de Deus? Não, porque eu vou continuar fazendo maldade. Aí como que você acha que vai ser uma casa que as pessoas são todas assim? Você acha que as pessoas elas vão querer ficar em casa? Não vão. Não vão. Se a gente não começar a trazer Jesus para dentro de cada um e não é criando regra e nem impondo. Aqui Deus ele está mostrando para a gente o que é certo e o que é errado. Não é uma regra que ele criou, ele está falando, presta atenção nisso. Vê se não é esse o problema. Se você entender que esse é o problema, por que você não soluciona? Ai, mas o outro... Esquece o outro, é sobre você. A salvação ela é individual. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Por que ela dá liberdade às pessoas? Que liberdade é essa? De eu poder sair, fazer o que eu quiser, tocar o terror? Não. Eu não sou mais escravo de quem? Do pecado, do diabo, dos pensamentos. Eu não preciso mais no psicólogo ficar desabafando, não preciso ir no psiquiatra tomar alguma coisa para dopar minha cabeça, porque eu não tô aguentando não sentir ansiedade, sentir crise disso, crise daquilo, síndrome disso e aquilo. Cara, o diabo ele tá tomando controle, a batalha ela tá sendo vencida. E aí você se dopa e fica esperando até o último dia, achando que não vai ter consequência, né? Que vai deixar de ser pecador porque tomou remédio, né? Não vai. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática. Então, quando ele fala examina bem, eu li bastante a Bíblia, li bastante, ouvi louvores, evangelizei, servi ao Senhor. Então assim, eu tenho um tempo, uma bagagem espiritual. Não vai ser no primeiro dia, não vai ser no primeiro versículo, mas isso vai passando com o tempo. Não é só o versículo que você quer, não é só sentir que Deus está falando com você. Não, eu leio coisas que não tem nada a ver, pelo menos nesse momento. Mas eu não vou rejeitar algo que Deus está me dando, porque naquele instante não é do meu interesse. É sábio eu fazer esse tipo de pensamento, de ficar rifando a Bíblia, abrindo, não, isso daqui não tem nada a ver comigo. Não, hoje Deus falou comigo por quê? Porque ele falou que era algo do meu interesse. Não, porque vai... Cara, não... Sabe, você desculpa, mas isso não é relacionamento. O que acontece se a pessoa examina bem essa lei e não a esquece, mas coloca em prática? Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Por quê? Porque é o próprio Deus que está fazendo através de nós. Você acha que Deus ele vai fazer algo para falhar? Você acha que Deus vai fazer do jeito errado? Vai ter o sentimento errado? Você vai viver em paz, você vai fazer as coisas em paz. Você não vai ficar pensando o tempo inteiro na pessoa e fazendo de conta que não existe, que não é para falar. Deus, quando ele sempre coloca as pessoas dentro da nossa cabeça, porque nós devemos fazer alguma coisa. Se for um estranho, nós devemos orar por essa pessoa. Se for alguém conhecido, nós devemos lembrar, será que eu não fiz alguma coisa? Por que Deus está me incomodando? Ou por que eu acho que alguém fez algo para mim? E nós vivemos essa doideira também, de achar que as pessoas elas precisam entender que elas fizeram alguma coisa porque eu me magoei, mas se magoou por quê? Tinha razão de estar magoado? Porque ele não fez o que eu... A pessoa é obrigada a fazer o que você quer? Você faz o que o outro quer? O outro irmãozinho é dono teu? Tudo que ele quer, você não erra nada? Por que você tem que ser dona dele? O irmão não pode ter liberdade? Não pode falar? Não pode nada? Você também não pode ter tua liberdade?
Sabe? Então sempre que a gente quer controlar ou manipular a atitude, os pensamentos da pessoa, cara, o diabo está na nossa vida. Lembra? A palavra dá liberdade às pessoas. E eu aceito a liberdade de todas as pessoas. Todas. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Só que cada um vai se haver com a consequência. Se o resultado da minha vida está sendo amor, está sendo paz, eu estou tranquilo, eu estou com Jesus. Se eu estou sentindo raiva, ódio, frustração, me vitimizando, me colocando, sabe? Sucumbindo às coisas, não sendo justo, não é Deus que está na minha vida. Você só está sofrendo. Vale a pena continuar sofrendo por isso? Se não vale, deixa a palavra mostrar o que é certo e o que não é. Porque às vezes a gente se afasta da mensagem, porque a mensagem incomoda, sem entender que o que incomoda é o pecado que está em mim. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a sua língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Você é religioso? Você controla a sua língua? Você faz fofoca? Você mente? Você engana? Você manipula? Fala o que não deveria falar? Xinga? Grita? Berra? Você é religioso? Se a tua língua não começar a obedecer o Espírito que está dentro de você, o que você tem seguido não serve de nada, mas com certeza a palavra ela vai conseguir dar um jeito em você, porque o controle não vem de nós, não vem de um esforço, não é um treinamento, é a presença do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos ouvir a mensagem do Senhor, colocar essa mensagem em prática, olhar nesse espelho, ver o que está errado, fazer o que é certo, nos arrepender, nos desculpar, ao invés de espalhar, juntar para Cristo as pessoas, trazer amor, ficar em silêncio, controlar, prestar atenção muito no que nós temos falado, no material que nós consumimos na internet. Se afaste daquilo que desperta o pior de você. Só fique perto daquilo que faz o bem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.